O Papa Francisco é o último Papa. E quem tá dizendo isso não sou eu, mas sim quem disse foi Nostradamus. Sim, o nosso vidente favorito, nosso querido tio Nostra. As profecias de Nostradamus, o renomado vidente francês lá do século XVI, têm sido objeto de interpretações variadas ao longo dos séculos. A gente sabe muito bem que o Papa foi de arrasta. E por isso, uma galera na internet começou a ressuscitar essa estranha profecia de Nostradamus. E sério, se Nostradamus acertar dessa vez, nós estamos perdidos. Aliás, quando nós não estamos perdidos, né? Nós somos largados aqui nesse planeta pelados e vulneráveis. Com certeza quem fez isso com nós nos ama muito. É sempre pelo amor, meu povo. Nostradamus, em sua obra Les Prophéties, de 1555, escreveu: pela morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dele será dito que ele enfraquece sua sé, mas ele permanecerá sentado por muito tempo e em atividade severa. Esse trecho tem sido interpretado como sendo uma referência à sucessão papal após a morte de um pontífice idoso. O Papa Francisco foi de padre do balão, a gente sabe disso, e agora estão escolhendo quem será esse novo Papa. E percebam, de acordo com a profecia de Nostradamus, esse novo Papa não vai ser um tiozinho velhinho não, tá? Mas sim vai ser um cara jovem que vai se sentar ao trono e que vai trazer mudanças significativas para a Igreja Católica. Além disso, existe uma outra passagem atribuída a Nostradamus que diz: na perseguição final da Santa Igreja Romana, sentar-se-á Pedro, o romano, que pastoreará suas ovelhas em muitas tribulações. E quando essas coisas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará seu povo. Essa profecia tem sido associada a períodos de crise dentro da igreja, sugerindo que o próximo Papa irá enfrentar desafios significativos. E vocês se lembram também daquela profecia, daquele caso que eu contei para vocês, da lista dos papas de São Malaquias? Pois é, São Malaquias falava a exata mesma coisa. Ele também falava de Pedro, o romano, que tudo leva a crer que Pedro, o romano, era o Papa Francisco. Então, 2 profetas falando da exata mesma coisa. Será que tudo isso é apenas uma coincidência? Essa profecia dos papas é atribuída a São Malaquias e ela é um dos textos proféticos mais misteriosos e polêmicos da história da Igreja. Segundo a tradição, essa profecia teria previsto a identidade de 112 papas, começando lá atrás, lá no Papa Celestino II, que foi eleito em 1143, e terminando no último Papa, que governaria durante um período de grande tribulação antes do juízo final. São Malaquias, que viveu entre 1097 a 1148, foi um bispo irlandês que, segundo a lenda, recebeu uma visão profética durante uma viagem que ele fez para Roma em 1139. Nessa visão, ele teria enxergado uma longa lista de papas, cada um descrito por um lema curto e enigmático. O texto que ele escreveu permaneceu desconhecido por vários séculos e só veio à tona em 1595, quando foi publicado pelo monge beneditino Arnold de Vion no livro Limno Vitae. E muitos estudiosos acreditam que a profecia foi forjada no século XVI para influenciar o conclave que elegeu o Papa Gregório XIV, já que até aquele período as descrições eram muito precisas, enquanto que as posteriores eram vagas e menos detalhadas. A parte mais intrigante da profecia está no último Papa da lista, o 112º, que foi identificado na profecia como sendo Pedro, o romano. O texto afirma: na derradeira perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída e o temível juiz julgará seu povo. Fim. Essa descrição sugere o colapso da Igreja Católica e o juízo final. Então, muitos acreditam que isso está ligado
ligado diretamente ao Papa Francisco, já que ele é o 112º Papa na lista, se nós contarmos a partir de Celestino II. O que acontece, gente, é que o Papa Francisco foi eleito em 13 de março de 2013, sucedendo Bento XVI, que renunciou inesperadamente, algo que já foi interpretado como sendo parte dessa profecia. O problema é que o nome do nosso Papa atual não é Pedro, e ele também não é romano, mas existem algumas interpretações que tentam reforçar essa conexão para tentar provar que essa profecia é real. Por exemplo, o nome de batismo do Papa é Jorge Mariano Bergoglio e ele é de Buenos Aires, da Argentina, mas a família dele é de origem italiana, ou seja, ele tem raízes romanas. Ele também escolheu o nome Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, cujo pai se chamava Pedro, Pietro de Bernardone. Então, alguns dizem que isso faz dele, simbolicamente, um Pedro romano. Também, Papa Francisco tem sido um dos papas mais polêmicos, com um governo cheio de crises dentro da igreja, escândalos de perda de fiéis e conflitos internos. E isso bate com essa ideia de grande tribulação. E também há teóricos que alegam que a destruição da cidade das Sete Colinas pode ser metafórica, referindo-se ao declínio da Igreja Católica e a sua transformação radical sob o reinado do Papa Francisco. É muito importante da gente prestar atenção e entender que as interpretações de profecias de Nostradamus são amplamente debatidas e, por muitas vezes, são subjetivas. A Igreja Católica não reconhece oficialmente essas previsões. Estudiosos apontam que as frases enigmáticas de Nostradamus permitem múltiplas interpretações. Então, embora as profecias de Nostradamus continuem a fascinar e a gerar debates, a sua aplicação aos eventos contemporâneos, como a sucessão papal, por exemplo, permanece incerta e aberta às nossas interpretações pessoais. Mas eu posso dizer-lhes que, com certeza, aí tem coisa. É só a gente acompanhar os próximos movimentos aqui do planeta Terra, porque já estão escolhendo um novo Papa. E será que esse novo Papa vai ser como Nostradamus disse? E se sim, o que a gente pode esperar de tudo isso? O que será que ele quis dizer com o Papa Francisco vai ser o último Papa? Será que vai acontecer alguma coisa só com a Igreja Católica e ela vai deixar de existir? Ou será que vai acontecer alguma coisa com o mundo? Será que as pessoas perderão a fé que elas têm na igreja porque alguma coisa vai acontecer e essa fé vai ser abalada? Bom, se Nostradamus vai acertar ou não, só o tempo irá nos dizer. Mas, pela minha experiência em cobertura das profecias de Nostradamus, o queridíssimo Nostradamus nunca erra. Então a gente só precisa sentar o nosso bundão confortavelmente, aguardar, porque isso tarda, mas não falha. E eu espero de verdade que não falhe, porque eu quero ver mais uma profecia de Nostradamus se cumprindo. E aí, você conhecia essa profecia de Nostradamus? Você sabia que ele tinha falado sobre o Papa Francisco? Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história toda e o que você acha que vai acontecer. E eu, claro, vou ficar acompanhando todos os movimentos esquisitos desse mundo louco, e se eu souber de mais alguma coisa, eu trago aqui para vocês no canal.